Ao discorrermos acerca da hiperonímia e da hiponímia, cabe ressaltar que ambas as expressões estão relacionadas a uma parte da gramática, representada pela semântica, responsável pela relação de sentido estabelecida entre as palavras que compõem o nosso léxico. Dessa forma, saber como se dá tal relação representa fator decisivo na construção de enunciados, ajudando, portanto, na produção de textos precisos, claros e coerentes. Partindo desse pressuposto, observe as características desses dois elementos que integram a esfera semântica, a hiperomínia e a hiponímia. Antes de tudo, vamos lembrar dos prefixos. Hipo, de origem grega, significa menor, e hiper, também de origem grega, significa excesso ou imposição superior. A hiperonímia indica uma relação hierárquica de significado que uma palavra superior estabelece com uma palavra inferior. O hiperônimo é uma palavra hierarquicamente superior, porque apresenta um sentido mais abrangente que engloba o sentido do hipônimo, que é uma palavra hierarquicamente inferior, com um sentido mais restrito, ou seja, confere-nos uma ideia de um todo, sendo que deste todo se originam outras ramificações. Tomemos como exemplo a palavra veículo, que dela partem outras, como carro, caminhão, trem, carroça, entre outros. Então, eu vou trazer o exemplo. Os hiperônimos, eles apresentam um sentido abrangente. Eles transmitem a ideia de um todo, representam as características genéricas de uma classe e permitem a formação de subclasses associadas a elas. E os hipônimos, eles apresentam um sentido restrito, transmitem a ideia de um item ou uma parte de um todo, representam as características específicas de uma subclasse e permitem uma associação a uma classe superior mais abrangente. Agora, nós vamos trazer um poema que tem os hiperônimos e os hipônimos. Fica agora com Juan. Hiperônimo e hipônimo. A linguagem. Estranha e bela característica que nos diferencia dos outros animais. Não entendem diferença por superioridade, mas aqui gostaria de falar da linguagem, forma pela qual tentamos compreender esse fenômeno que nos guia, sintaxe, semântica, léxica, morfologia. Hoje, estritamente hoje, falarei da semântica. Das ciências que se separam em grupos, a língua talvez essa seja a mais romântica. Mas a semântica, por ser romântica, de tudo faz sentido. Será que você realmente compreende o que aqui está sendo dito? Com um simples poema, não ousaria decifrá-la, mas um subgrupo dos grupos me permite uma fala. Hiperônimo, palavra que ao ouvir assusta. Entender não é complicado, mas uma certa atenção lhe custa. País, galáxia, doença e até animais. Nos ajudem a entender, e nessas palavras, o que te der mais. Elas são o todo de um tudo. Essa é uma das formas que a gramática encontrou para organizar o mundo. Para cada grupo um nome, e para cada nome uma categoria. Pense já supor o porquê do hiper. Relaxe e sem agonia, mas nesses grupos existem detalhes e eu iria listar antes que o sentido fale. Para o animal, o homem. Para a galáxia, as estrelas. Para a doença, a diabetes. E para concluir de forma sutil, para um país, Brasil. Hiperônimo e hipônimo, o todo e o detalhe que o abarca, um grupo e ou o do qual o grupo faz parte. Hiper e hipo, vem do grego. O primeiro acima, sobre, o outro debaixo, inferior. A semântica abraça os dois, pois sentimento é hiperônimo, e desse o melhor hipônimo se chama o amor.